Vamos passear um pouquinho pela epidemiologia da doença, conhecer um pouquinho do agente e depois nos deteremos no diagnóstico e nas manifestações clínicas e, por fim, no tratamento com a vigilância da doença. Então, a malária representa um importante problema de saúde pública global e, segundo a OMS, atinge milhões de pessoas em todo o mundo. A gente conhece muito o retrato da doença na nossa região, em termos do nosso país, mas a gente tem que lembrar que a doença ela existe no mundo inteiro. Existem países que têm condições tanto socioeconômicas como ambientais muito parecidas com o nosso país. Isso faz com que a doença ganhe grandes proporções também nesses países que não o nosso. É importante saber que é a causa mais comum de morte evitável entre as doenças infecciosas entre viajantes e também a causa mais frequente de febre pós-viagem. Sobretudo quando esses pacientes, essas pessoas, elas viajam para as zonas endêmicas e voltam para suas cidades, para suas regiões, com sintomas como febre e os outros sintomas que nós vamos já falar no quadro clínico. No Brasil, especificamente, cerca de 99% da transmissão da malária concentra-se na nossa região amazônica, né? Mas a região amazônica legal, na Amazônia legal, que compreende esses 9 estados aqui, ó, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E com esses estados, isso abraça mais ou menos 808 municípios. Então, são muitas as regiões que estão sob risco por conta do seu ambiente propício. Meio ambiente totalmente favorável para a proliferação do mosquito e para a disseminação da doença. Mas vale ressaltar que na região extra-amazônica, que não compreende a Amazônia legal, composta pelos outros 17 estados que a gente não citou aqui, eles têm uma responsabilidade de 1% do total desses casos, que ocorre normalmente na região da Mata Atlântica. E a responsabilidade maior é por conta da letalidade que passa a ser alta, devido principalmente à dificuldade no diagnóstico. Como não é uma região de zona endêmica, dificilmente a gente pensa na malária. Como a doença vem com sintomas característicos, às vezes, de outras doenças infecciosas, a gente pensa primeiramente nessas outras doenças e acaba retardando o diagnóstico, por conta disso, retardando o tratamento desse paciente, que muitas vezes vai a óbito. Então, daí a importância, apesar de conferir apenas em 1% a responsabilidade desses casos nessas outras regiões que não fazem parte da Amazônia. Os indivíduos provenientes dessas regiões livres de malária, que se deslocam para áreas onde existe a transmissão da doença, são altamente vulneráveis. É só a gente raciocinar que são indivíduos que nunca entraram em contato com a doença e que, portanto, não têm imunidade nenhuma. Muitas vezes eles, quando são expostos nessas regiões, é uma primeira viagem que eles fazem para uma zona endêmica, ou, de repente, estão a trabalho, mas quando eles entram em contato, acabam por ter um diagnóstico tardio, já que nunca se pensa na doença, não é comum até então, na vida desses indivíduos, ou ainda se faz um diagnóstico errado, portanto, demorando a chegar até o tratamento. E ainda, para piorar a situação, quando eles retornam ao local de origem, se esse local de origem tiver uma situação propícia à transmissão da malária, ali vai passar a ter uma transmissão. Se nesse local de origem, que não tinha os casos de malária, mas tem um mosquito transmissor em seu ambiente propício, a doença começa a ser disseminada e começa a ser transmitida de pessoa para pessoa através da picada do inseto. Então, essas áreas não podem jamais ser negligenciadas, apesar de serem áreas em que eu não tenho um grande número de casos. Porque quando existe o caso ou existe ainda a condição propícia, essas áreas acabam tendo aumento da sua transmissão e esses pacientes acabam evoluindo para desfechos mais graves por conta da sua condição prévia de imunidade. Aqui nesse mapa a gente consegue ver o que nós acabamos de falar, os estados, dentro do contexto da Amazônia Legal, que tem o maior número de casos registrados.
em verde escuro, os que possuem alto risco. Então, áreas mais concentradas aqui no estado do Amazonas e em algumas áreas do estado do Pará. Mas percebam que toda essa área verdinha, quer seja mais clara ou mais escura, indicando maior risco ou menor risco, elas têm possibilidade de transmissão da doença com o número de casos frequentes. O Ministério da Saúde, ele implementou medidas através do Programa da Malária que vão se atualizando com o passar dos anos. Então, a interrupção da transmissão da malária é o objetivo final do controle da doença e a estratégia técnica global para a malária pela OMS, que se desdobra através das ações do Ministério da Saúde, tem por meta a redução de pelo menos 90% dos casos até 2030. Uma meta ousada, já que 2030 estava aqui, nós já estamos em 2023, mas com a possibilidade, a necessidade, ou pelo menos a vontade da eliminação da malária em pelo menos 35 países. Para isso, para o alcance dessas metas, eles preveem importantes estratégias com o estabelecimento desses pilares aqui. Garantir o acesso universal à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da malária, sendo que aqui vale ressaltar que tanto a prevenção quanto o diagnóstico e o tratamento são facilmente conseguidos através das políticas públicas, e das orientações que os sistemas de saúde podem providenciar para toda a população. Então, é fácil, é relativamente barato em relação aos outros manejos das outras doenças de cunho infeccioso que nós temos com um grande número de casos. Segundo pilar, acelerar os esforços para a eliminação e obtenção do status livre de malária. Então, a gente precisa levantar essa bandeira de que somos livres da doença. Para isso, são muitos esforços, incluindo esses que a gente acabou de falar. E ainda transformar a vigilância da malária em intervenção essencial. É muito comum nós observarmos o direcionamento de algumas políticas públicas para outras doenças, às vezes, que são também importantes, de importante impacto para a sociedade, mas, dentro do contexto da malária, que é uma doença que sempre existiu na nossa população, no nosso ambiente, na nossa região, que pode levar a óbito, às vezes a doença acaba sendo negligenciada, já que ela está no nosso universo há tanto tempo, continuando fazendo suas vítimas, mas sem uma devida esforço para que isso seja eliminado de uma vez por todas. Então, a OMS, através do Ministério da Saúde, tem essas metas ousadas, mas totalmente possíveis até 2030. Falando um pouquinho sobre o agente. A malária é transmitida pelo plasmódio, que é um parasita conhecido, principalmente pelos estudiosos e também pela população em geral. Em qualquer aula de segundo grau, você tem acesso às informações relacionadas à malária, sobretudo para nós que moramos aqui na nossa região. As espécies associadas à malária humana, elas são comumente conhecidas como Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. As 4 principais espécies estão envolvidas com os quadros clínicos, mas mais comumente Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax, relacionadas à transmissão. A transmissão natural da malária ocorre por meio da picada das fêmeas infectadas do mosquito do gênero Anopheles, também um mosquito muito conhecido nosso, sendo mais importante no país a espécie Anopheles darlingi. Temos outras espécies, mas a mais comumente envolvida na transmissão seria a espécie Anopheles darlingi, cujos criadores preferenciais são coleções de água limpa, daquele mesmo jeitinho que a gente já conhece, A gente sempre tem as orientações muito divulgadas no contexto da transmissão da dengue, mas esses mosquitos eles compartilham, às vezes, os mesmos ambientes para sua procriação. Então, temos que ter cuidado com aquelas coleções de água limpa, quente, sombreada e de baixo fluxo, águas mais paradas, muito frequentemente presentes na Amazônia brasileira. Se a gente for para algum interior aqui próximo da nossa região, a gente consegue ver próximo àqueles igarapés, essas coleções pequenas,
vindo de copas de árvore e assim por diante, que podem ser um fácil criadouro para esses mosquitos. De maneira sucinta, para que a gente possa entender como chegamos no quadro clínico desse paciente, a gente precisa entender o ciclo da doença no nosso organismo. Então, a infecção inicia-se quando os parasitas, eles, na forma de esporozoítos, eles são inoculados na pele pela picada do mosquito vetor, os quais invadirão as células do fígado, que são os hepatócitos, né? Nessas células existe a multiplicação desses parasitas, que dão origem a milhares de outros parasitas numa outra forma, chamada merozoítos. Então, nós somos infectados pelos esporozoítos, que vão para o fígado, se multiplicam e agora formam os merozoítos. Nessa grande multiplicação, o fígado não comporta esse número de parasitas e acaba rompendo essas células, né? Por conta da grande produção desses parasitas. E aí eles vão cair na circulação sanguínea, que dá início à segunda fase da doença, quando eles caem na circulação sanguínea e invadem as hemácias. A partir daí existe uma nova multiplicação chamada esquizogonia sanguínea. E é nessa fase que aparecem os sintomas. Aqui, então, nessa imagem, a gente consegue ver de maneira sucinta e prática como é que acontece o ciclo, né? O mosquito pica uma pessoa suscetível, vai para a corrente, vai para o fígado, do fígado existe a multiplicação, o rompimento dos hepatócitos, ganhando a corrente sanguínea e, portanto, aí partindo para a segunda fase da doença, com a multiplicação do parasita já no sangue. Existe um detalhe que precisa ser considerado aqui. Nas espécies do Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, alguns parasitas, eles acabam evoluindo para um estado de latência no fígado. Então, em vez de eles romperem os hepatócitos e ganharem a corrente sanguínea, alguns ficam no fígado, como se estivessem dormindo. São os chamados hipnozoítas, uma nova forma, que é uma forma considerada de latência, e que futuramente vai ser responsável pelas recaídas da doença, que ocorrem após períodos variáveis de incubação, geralmente dentro dos 6 primeiros meses após o tratamento, mesmo sem uma nova picada do mosquito. Então, essas são as pessoas que vão ter um novo quadro de malária, mesmo sem ter sido picadas por um novo mosquito. Por quê? Essas formas que estavam lá, dormindo, nesse formato de latência, vão acordar e vão providenciar para esse paciente um novo ciclo de doença. Essas recaídas, elas são frequentes e podem acontecer em até 70% das pessoas. Principalmente, né, gente, falando dessas duas espécies aqui, P. vivax e P. ovale, tá? Plasmodium vivax e Plasmodium ovale. É por isso que nós vamos ver adiante que no esquema de tratamento é composto pela droga chamada primaquina, porque é ela que tem ação sobre esses hipnozoítas. E, portanto, faz parte do esquema padrão para o uso, para evitar que no ciclo, dentro do hospedeiro, esse primeiro ciclo que o protozoário causa, que ele deixe essas células latentes aí, podendo causar uma nova infecção. Na segunda fase da infecção, que é a fase sanguínea, de esquizogonia sanguínea, esses merozoítos formados, eles rompem as hemácias infectadas e invadem outras hemácias. Então, acaba sendo um ciclo contínuo. Me multipliquei dentro de uma hemácia, rompi essa hemácia, ganho a corrente sanguínea, entro em outra hemácia, faço novas multiplicações e vou destruindo mais e mais hemácias, para que eu possa ter essa multiplicação eritrocitária eficaz. Esses ciclos eritrocitários, eles repetem-se a cada 48 horas nas infecções por malária viva, por Plasmodium vivax, e no Plasmodium falciparum, também 48 horas, e em 72 horas nas infecções por Plasmodium malariae. Isso aqui, gente, vai caracterizar futuramente, a gente vai ver lá na frente no quadro clínico, a forma de manifestações clínicas. Estes ciclos de multiplicação dos parasitas na corrente sanguínea, com a destruição das hemácias. Então, isso vai conceder, na maioria das vezes, né, não sempre, o formato que a doença vai se apresentar clinicamente. Depois de algumas gerações de merozoítas nas hemácias, alguns se diferenciam nas formas sexuais chamadas gametócitos.
os gametócitos masculino e o feminino. E esses gametócitos, eles ganham a corrente sanguínea e quando ingeridos pelo inseto vetor, então o cara está com a malária, teve todo o seu ciclo dentro do seu organismo, produziu os gametócitos e vem um outro mosquito que não tinha infectado ainda, não tinha se infectado, e pica esse doente e ele ingere esses gametócitos que vão continuar o ciclo evolutivo do parasita no mosquito, fecundando-se e originando novos esporozoítas que vão picar novas pessoas suscetíveis. Então, os merozoítas nas hemácias são os responsáveis pelo quadro clínico que esse paciente vai ter, mas a diferenciação de alguns deles em gametócitos são os que vão ser ingeridos pelos novos insetos vetores e que vão continuar o seu ciclo do tubo digestivo do inseto até ganhar as glândulas salivares dos insetos para serem transmitidos em novas picadas para indivíduos suscetíveis. Então, é mais ou menos assim que funciona o ciclo da doença. Aqui a imagem, para dar continuidade ao que nós mostramos naquela primeira imagem. Após o ciclo no ser humano, a formação aqui dos gametócitos, que vão para dentro do inseto e vão, no tubo digestivo do inseto, ser fecundados, formando os novos esporozoítos que vão ganhar as glândulas salivares do inseto e estando apostos para novas transmissões. Então, aqui se completa o ciclo perfeito da doença, né? Entre ser humano e entre o inseto. E aí, a partir desse ciclo, conhecendo tudo isso que o inseto é capaz de fazer, mas no seu ciclo completo, nós vamos para as manifestações clínicas da doença. A malária ela pode se apresentar de uma forma branda e de uma forma mais grave. Geralmente, tendo principalmente como característica a febre. Mas vamos destrinchar um pouquinho melhor o quadro clínico desses pacientes. O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie em questão. Para o Plasmodium falciparum, de 8 a 12 dias, e para o Vivax, de 13 a 17 dias. E para o P. malariae, de 18 a 30 dias. Então, percebam que, às vezes, a pessoa vem de uma viagem e ainda vai curtir alguns dias sem nenhum sintoma, para depois começar os sintomas. Daí, muitas vezes, a questão de não se pensar na doença logo de imediato, porque já vou ter tempo daquela viagem de provável suscetibilidade. Então, isso faz com que as coisas se tornem um pouco mais demoradas e, às vezes, mais complicadas. A crise aguda da malária, que é chamada de acesso malárico, caracteriza-se pelo episódio de calafrio, febre e sudorese. Ela tem duração variável de 6 a 12 horas e pode cursar com a temperatura igual ou superior a 40 graus. Lembra que a gente comentou ainda há pouco do padrão de multiplicação nas hemácias de cada espécie, né? 48 ou 72 horas. Esse padrão seria o que conferiria as características de febre e dessa crise malárica, obedecendo padrões típicos que dão até os nomes antigos da malária, de febre terçã e febre quartã, para quando ela respeita esse período de 48 horas ou 72 horas. Mas aqui na nossa região, deve-se ter em mente que é muito comum nós não observarmos esse padrão. Por quê? Como estamos de área endêmica, nós não somos picados uma só vez por um mosquito, nós somos picados por vários mosquitos ao mesmo tempo. Então, eu tenho vários ciclos da doença ocorrendo ao mesmo tempo no indivíduo. Então, eu posso ter sido picado de manhã por um mosquito, e aí o ciclo já começou desse mosquito, e ser picado à tarde por outro mosquito, e esse ciclo já vai começar à tarde, no período posterior ao ciclo da manhã. Então, imaginem que esses acessos maláricos que me direcionam ao pensar nessa ruptura das hemácias com a liberação desses parasitas,
ela vai estar acontecendo em várias fases diferentes, em vários tempos, ou melhor, ao mesmo tempo no indivíduo. Então, a gente não consegue ter, de fato, esses acessos, essas crises agudas de malária, esses acessos maláricos de maneira formal, como a literatura nos oferece. Então, nem sempre se observa o clássico padrão de febre a cada 2 ou 3 dias, portanto, não se deve aguardar esse padrão característico para pensar no diagnóstico da malária. Então, esse paciente que vai chegar para a gente, não com a febre terção, febre quartano, mas com uma febre que pode ser diária, vindo de uma zona endêmica, de um ambiente propício a essa transmissão, eu preciso pensar em malária e pedir o exame. Em geral, esses paroxismos da malária aqui, ó, com calafrio, febre e sudorese, também podem vir acompanhados de mialgia, náuseas e vômitos. Então, também são sintomas inespecíficos que podem nos desvirtuar do pensamento. A gente começa a pensar em outras doenças, mas que precisa ser lembrado se o paciente vem de zona endêmica. O quadro clínico da malária não complicada depende da espécie do parasita, da quantidade de parasitas circulantes, que chama parasitemia, né? A quantidade de parasita no sangue liberado em cada ruptura daquelas hemácias, e do tempo de doença, e ainda do nível de imunidade adquirida pelo paciente. Nós também comentamos ainda há pouco que os pacientes que não moram nessa região amazônica, em zonas endêmicas, eles são totalmente nulos de imunidade relacionada à doença. Por isso, podem ter quadros mais graves, né? Gestantes, crianças e primo-infectados, ou seja, os que estão adquirindo a doença pela primeira vez, estão sujeitos a maior gravidade e devem sempre ser acompanhados, se possível, por um médico se a infecção for, sobretudo, pelo plasmódio falciparum, que é responsável pela maioria dos casos letais. Então, aqui já fica as primeiras condições de um cuidado maior que devemos ter no caso da doença da malária. O diagnóstico oportuno e o tratamento correto são o meio mais adequado para reduzir a gravidade e a letalidade, como qualquer outra doença, mas no caso da malária, precisamos do diagnóstico, da confirmação, para que a gente possa tratar de maneira correta, sobretudo porque os tratamentos se diferenciam para cada espécie do agente. Os sinais e sintomas ainda da malária não complicada, provocados pelos plasmódios, não são específicos, tá, gente? Então, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial aqui com várias doenças, muito comuns também na nossa região, dentre elas, principalmente as arboviroses, dengue, chikungunya e zika, além de outras doenças não tão presentes, como a febre amarela. Mas também outras doenças que, para nós, fazem parte de uma realidade muito frequente, leptospirose, febre tifoide e ainda outras infecções bacterianas comuns, de tratos diferenciados, né, como a infecção urinária, por exemplo. Essa inespecificidade de sinais e sintomas dificulta o diagnóstico clínico. Dessa forma, olha só, a decisão terapêutica ela precisa estar amparada pela confirmação laboratorial. Nós precisamos ter essa confirmação laboratorial para, então, iniciarmos o tratamento. Apesar de que, com sinais e sintomas mesmo inespecíficos e o paciente com essa epidemiologia positiva de áreas endêmicas, a gente consegue caminhar para esse diagnóstico de maneira mais rápida, certo? E aí, falamos um pouquinho da malária não complicada. Na questão malária complicada, vai nos chamar a atenção sinais e sintomas um pouco mais graves em relação aos paroxismos que a gente acabou de conversar, né? Aquela tríade comum que a gente observa na malária não complicada. Aqui nas formas complicadas, a gente pode ter dor abdominal intensa, que pode significar um quadro grave de ruptura de baço, mais frequentemente por conta da infecção pelo Plasmodium vivax, mucosas amareladas, indicando icterícia. Vale ressaltar aqui a não confusão com o paciente hipocorado, que vai acontecer por conta das hemólises, da ruptura das hemácias e da anemia que o paciente vai ter no seu exame laboratorial. Então, para os pacientes com a cor de pele o tom de pele mais escuro, acaba sendo um pouco confuso essa diferenciação. Nós precisamos ter muito cuidado com isso.
redução do volume urinário para menos de 400 ml em 24 horas, vômitos persistentes que impeçam a tomada de medicação. Olha só, vômito é tão importante que, além de ele não conseguir comer, ingerir água, ele não consegue muito menos tomar sua medicação. Então, é impossível ele ter resposta no seu tratamento. Qualquer tipo de sangramento, falta de ar importante, extremidades azuladas, indicando malperfusão, aumento da frequência cardíaca, também indicando um possível choque relacionado à redução de volume, convulsão ou desorientação, ou seja, qualquer quadro do sistema nervoso central, comprometimento do sistema nervoso central já é indicação de que existe ali uma gravidade importante, prostração, ou ainda quando eu consigo descompensar as comorbidades que o paciente já tem como pano de fundo. Então, daí a importância de caracterizarmos neste contexto a malária com a possibilidade de maior gravidade e, portanto, ter uma atenção maior, inclusive, com a internação desse doente. As manifestações laboratoriais que normalmente acontecem nos exames são anemia grave, importante, hipoglicemia, acidose metabólica. Eu posso evoluir para uma insuficiência renal, dependendo do quadro de sangramento, ou ainda pela minha desidratação relacionada aos vômitos. Eu posso evoluir para uma hiperpotassemia ou para um aumento do meu lactato, que também vão indicar uma descompensação não só mais clara, mas também relacionada a esses processos laboratoriais que estão vinculados normalmente aos distúrbios hidroeletrolíticos. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento, porque a maioria dos casos, óbvio, vem na forma não complicada, mas a complicada é totalmente passível de acontecer, sobretudo nas infecções por Plasmodium falciparum, tá? O diagnóstico de malária em pessoas procedentes da área de transmissão deve ser pensado nas seguintes situações. Então, olhem só, eu não vou esperar somente aquela tríade clássica, né? Nós não vamos esperar calafrio, febre e sudorese, porque nós já vimos que, sobretudo se eu esperar a questão do tempo de evolução dessas manifestações clínicas, nem sempre será possível a relação com que a literatura nos mostra. Mas se esses pacientes se vierem de zona endêmica e tiverem algumas dessas possibilidades, a gente precisa pensar na doença. Presença de febre de qualquer intensidade, duração e frequência, mal-estar no corpo, dor nas articulações, fadiga e falta de apetite, uma síndrome febril hemorrágica, mesmo que isso abra um leque para pensamento em várias outras doenças, como a leptospirose, por exemplo, doença febril ictérica, mesmo que abra o leque para pensar em outras doenças que acometem o fígado, como as próprias arboviroses ou as hepatites. Doença febril neurológica, a gente já viu que na forma complicada nós temos o acometimento do trato do sistema nervoso central, então precisamos pensar. Uma síndrome febril respiratória, nas descompensações hidroeletrolíticas, nós vamos ter um aumento da frequência respiratória, ou até por conta do aumento do lactato e das alterações ácido-básicas, a gente vai ter comprometimento da questão respiratória, então precisamos pensar, se ele veio de zona endêmica, na possibilidade de malária. Ainda, na presença de síndrome febril com forte dor abdominal, que pode representar uma ruptura de baço, no caso de abdômen agudo importantíssimo, devendo ser encarado como urgência. Devemos pensar em indivíduos assintomáticos que residam na mesma localidade de pacientes com diagnóstico de malária. Então, aqueles indivíduos assintomáticos, mas que moram num ambiente em que eu estou tendo um surto, um aumento do número de casos, lembrem que eu tenho um período de incubação longo, dependendo da espécie. Então, esses pacientes já podem estar infectados e precisam ser investigados, né? No caso das gestantes, ainda que assintomáticas, durante as consultas de pré-natal, se elas vêm de zona endêmica, tá, gente? Aqui a gente não está abrindo para todas as gestantes no seu pré-natal, mas se ela vem de zona endêmica, precisa ser pensado na doença. E ainda doadores de sangue, seguindo os métodos definidos pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse caso, sempre considerando se o paciente veio de uma zona em que eu tenho grande transmissão, certo?
Então, nesses casos, sempre se pensar na possibilidade da malária. O diagnóstico. O carro-chefe para o nosso diagnóstico é o método da gota espessa, colhida por punção digital e corada pelo método de Walker. Então, os profissionais treinados têm a capacidade de nos dar esse diagnóstico de maneira precisa, rápida e com custo baixo, se considerarmos os outros métodos diagnósticos de outras doenças infecciosas, né? Com o exame, com a experiência, o exame da gota espessa permite a diferenciação das espécies e do estágio de evolução do parasita circulante. Então, essa é uma outra vantagem da gota espessa. Além da praticidade, da rapidez e do custo, aqui eu consigo identificar a quantidade de protozoários em questão, consigo identificar a espécie, que também vai me direcionar o tratamento, né? E ainda o estágio de evolução, se é um esporozoíto, se é um merozoíto, se é um gametócito. Então, é importante também para a gente entender mais ou menos como é que o ciclo está naquele doente e entender em que ponto a gente vai estar agindo, né, para não perder tempo. A sua eficácia diagnóstica da gota espessa depende da qualidade dos reagentes, do treinamento do recurso humano, né, do pessoal, e da experiência na leitura das lâminas. E ainda de permanente supervisão, conforme o controle de qualidade diagnóstico da malária recomendado no Brasil. Então, não é só aprendi e vou lá fazer sem nenhum tipo de revisão ou de uma atualização, talvez. A gente precisa seguir o que, de fato, o Ministério da Saúde tem recomendado no seu programa de malária, em relação a essa questão diagnóstica. Mas, com fácil treinamento, a gente tem a possibilidade, de fato, de ter bons diagnósticos, né? E não errar, né, nessa condução, nesse diagnóstico. A densidade parasitária tem maior utilidade nas infecções por plasmódio falcíparo, já que a alta parasitemia pode significar um maior risco do desenvolvimento das formas mais graves da doença, situação em que o tratamento com drogas injetáveis deve ser considerado. Então, assim, é importante conhecer a espécie e a quantidade desse parasita no sangue, mas isso só tem, de fato, maior aplicabilidade no plasmódio falcíparo. Outros meios diagnósticos ainda possíveis, um deles é o diagnóstico por método rápido, que baseia-se na detecção de antígenos dos parasitas por anticorpos mono e policlonais, que são revelados por métodos imunocromatográficos. Esses testes de diagnóstico rápido, eles estão disponíveis em kits que são extremamente práticos e que dão, assim como nas outras doenças que nós temos a oportunidade de fazer testes rápidos, elas nos dão esse diagnóstico de maneira bem rapidinha, de 15 a 20 minutos. Para algumas espécies em específico, como o plasmódio falcíparo, a sensibilidade desse teste é maior quando comparado à gota espessa, principalmente se o parasita estiver em grande quantidade no sangue. Então, no caso do plasmódio falcíparo, existiria um benefício se considerada a gota espessa, mas nada que impeça de continuarmos realizando a gota espessa sem tendo recursos humanos bem treinados. Aí a gente não vai ter nenhum tipo de desgaste nos diagnósticos em que nós temos até então. Esses testes rápidos, eles são de fácil execução e interpretação de resultados, dispensando o uso de microscópio e o treinamento de pessoal. Assim como também a gente tem a experiência de outras doenças que têm seus testes rápidos como carro-chefe nos seus diagnósticos, nós não precisamos de microscópio. E sim, os kits já vêm prontos, onde eu coloco uma gotinha de sangue e se eu faço a leitura posterior com a possibilidade do diagnóstico positivo ou negativo. A desvantagem é que, diferente da gota espessa, em que eu consigo mensurar a quantidade de parasitas que eu tenho no sangue, aqui eu não vou conseguir, e eles também não vão servir para segmento. Na gota espessa, eu consigo, após o início de tratamento, fazer controles e identificar a queda dessa parasitemia no sangue. E aqui, como eu estou identificando antígenos desse parasita, às vezes eu não tenho mais parasita viável, vivo,
mas eu ainda vou ter pedaços desse parasita no sangue, e isso pode sensibilizar o teste rápido, me dando resultado positivo. Então, não serve para segmento, porque mesmo o paciente tratado, se ele tiver parasita não viável no sangue, o teste vai continuar dando positivo. Então, não seria uma opção utilizada para segmento desses doentes. E ainda há outras opções que não são tão práticas, né? Tão de uso corriqueiro, como a biologia molecular. O principal método nesse contexto seria a reação em cadeia de polimerase, o PCR, que identifica o material genético do parasita. Só que a gente sabe que hoje em dia não é uma realidade, sobretudo na saúde pública, estando limitado aos ambientes de laboratório ou aos ambientes de pesquisa. Como protozoário, a gente poderia pensar em lançar mão de sorologia para malária, mas também não é uma realidade. No caso da suspeição, a sorologia não deve ser realizada, porque o seu resultado ele é relacionado a uma exposição prévia e é restrito apenas a estudos científicos. Então, você não vê, na prática, sendo solicitado sorologia para a malária de maneira corriqueira, de maneira rotineira. A gente só vai lançar mão deste método no caso de um estudo científico. Principalmente porque, quando se pesquisa IgM e IgG, em alguns casos em especial, como a esplenomegalia tropical, a gente vai ter manutenção dessa imunoglobulina, o que não seria elucidativo para identificarmos as fases agudas ou a melhora clínica após o tratamento desses pacientes. Por isso, devendo ser empregado somente nesses casos de estudo e, em específico, nesse caso da esplenomegalia tropical. Daí a questão de não termos esse método como um método padrão ouro e de primeira escolha. Também vai levar em consideração os custos em relação à gota espessa, por exemplo, que seria muito maior, correto? E aí caminhamos para o tratamento. Os objetivos do tratamento da malária, eles percorrem os mesmos objetivos que nós temos para as outras doenças infecciosas, né? Erradicação da doença, do parasita, nas suas diversas formas. Então, o que eu quero com esse tratamento? Interrupção da esquizogonia sanguínea, responsável pela patogenia e pelas manifestações clínicas da infecção. Destruição das formas latentes, que são aquelas que vão ficar no fígado do parasita, chamadas de pinozoíta, em especial Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, evitando assim aqueles 70% das recaídas que a gente comentou ainda há pouco. Interrupção da transmissão do parasita pelo uso de drogas que impedem o desenvolvimento das formas sexuadas, que são os gametócitos. Então, precisamos cortar o ciclo de transmissão nessas 3 fases que são importantes, né? A grande quantidade de parasitas no sangue, as formas latentes que ficam no fígado permitindo os novos processos de infecção e ainda a formação desses gametócitos que vão chegar ao mosquito propiciando um novo ciclo desse agente e facilitando novas transmissões. O Ministério da Saúde ele desenha sempre uma rotina para toda doença que tem um perfil endêmico e que tem um impacto econômico, socioeconômico, que criar uma política pública. E assim foi feito com a malária. Então, essa política ela contempla, pela gestão, disponibilização gratuita de recursos diagnósticos e terapêuticos. Então, é tudo de graça. Se você for em qualquer laboratório de uma unidade básica de um interior aqui do estado do Pará, você vai ver um profissional capacitado que faz o diagnóstico com a gota espessa. Se você for em qualquer centro de referência vinculado ao programa da malária, você vai ter a disponibilização dos esquemas terapêuticos se o paciente tiver exame positivo. Então, graças a Deus, esse olhar do Ministério diante de uma doença com grande número de casos, que tem essa situação favorável epidemiológica, associado a esse impacto socioeconômico, providencia uma consistente política pública que ajuda a conter essa transmissão.
Os medicamentos e os imunobiológicos contemplados nesses programas são adquiridos pelo Ministério e distribuídos aos estados, abrangendo vários programas, dentre eles o nosso aqui da malária. É de responsabilidade das secretarias de Estado de Saúde o armazenamento do produto e a distribuição às regionais de saúde e aos municípios. Eu coloquei esse detalhe aqui, gente, em relação ao programa, por conta do nosso conhecimento e talvez até de uma cobrança nos nossos diversos ambientes de trabalho, porque precisamos ter, de fato, isso aqui disponível, né? É muito triste você ver um paciente que tem o diagnóstico da doença, que vai a uma unidade básica de saúde e lá dizem que não existe o tratamento, ou que ainda vão ter que solicitar, e que essa burocracia sempre demora e o paciente acaba evoluindo para um quadro mais grave pela demora no início desse tratamento. Então, é direito e a política pública, ela abrange tudo isso. Então, precisamos ter essa consciência de que temos esse direito, né, de ofertar isso à população. Em razão disso, os medicamentos específicos para tratamento da malária não são disponibilizados comercialmente em farmácias privadas. Então, não adianta que eu não vou conseguir comprar uma primaquina na farmácia privada. A cloroquina até que a gente consegue, porque ela faz parte de tratamento para outras doenças, como doenças reumatológicas. Mas isso também é bom porque impede a automedicação. Eu vou comprar porque eu acho que eu tenho, sem ter diagnóstico, começo a querer iniciar o tratamento, às vezes sem ter a confirmação. A prescrição e a dispensação desses remédios no Brasil deve ser feitas apenas com resultado laboratorial confirmatório. Vocês viram ainda há pouco que nós comentamos que a doença ela tem uma proximidade no quadro clínico com outras doenças. Ela não vai ter aquele padrão clássico que a literatura nos oferece, principalmente nas nossas áreas endêmicas, com grande número de casos. Então, por conta disso, para evitar um tratamento errado, não efetivo, a gente precisa ter a confirmação diagnóstica. Persistindo os sintomas com exame negativo para malária, o exame pode ser repetido a cada 24 horas até que o diagnóstico seja definido. Se a pessoa veio de zona endêmica, fez um primeiro exame, deu negativo, mas continua com os sintomas clássicos, ou pelo menos próximos, né, dentro daquelas condições que comentamos ainda há pouco, eu preciso repetir esse exame para saber se de fato não vai dar positivo com o passar dos dias, né? Isso aqui é importante na atenção básica, que não é privativo do médico o manejo da malária e, portanto, pode ser realizado por profissionais de outras áreas de saúde. Isso viabiliza a manutenção das ações preconizadas em rotinas, protocolos e diretrizes clínicas estabelecidas no SUS, incluindo estabelecimentos de saúde privados, que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde. A notificação, a orientação do tratamento pode ser feita por outro profissional que não seja o profissional médico, até porque o programa ele geralmente lança um protocolo, um guideline, que fica de fácil acesso a todos os profissionais. Então, isso facilita essa abrangência integrada de todos esses profissionais que trabalham na saúde. E isso também, gente, não é uma peculiaridade somente da saúde pública, tá? No ambiente particular também é passível que outras equipes, outros profissionais da equipe se responsabilizem por esse diagnóstico, por essa condução. Embora as dosagens de medicamentos descritas nos esquemas propostos levem em consideração o grupo etário, é recomendado que a gente tenha um peso desse paciente na hora de prescrever. Por quê? Para evitar ou uma subdosagem ou uma superdosagem que vai levar o doente a ter uma toxicidade. Mas nem sempre é possível termos esse peso. Então, por isso, o Ministério da Saúde organizou o tratamento, a gente vai já ver, em faixas etárias. Então, se eu não tiver condição de pesar o doente, eu levo em consideração a faixa etária. Nós não temos apresentação desses remédios em xarope. Então, para a criança, a gente tem que ter esse cuidado, sobretudo na hora de dissolver as medicações, já que a gente está levando em consideração aqui a eficácia e a segurança para evitar a superdosagem, né? Então, temos que ter esse cuidado em especial para as criancinhas.
É da maior importância que todos os profissionais de saúde envolvidos no tratamento da malária, desde o agente comunitário até o médico, orientem adequadamente, com linguagem compreensível, os pacientes quanto ao tipo de medicamento que está sendo oferecido, a forma de ingerir, parece óbvio, mas precisa ser dito, e os respectivos horários, e a importância de se completar o tratamento. Às vezes o paciente ele melhorou com 3 dias e ele acha que ele está bom e ele para de tomar medicação. Então a gente tem que conscientizá-lo da importância de fazer o tratamento da melhor maneira possível. Toda medicação deve ser ingerida preferencialmente no mesmo horário. Isso é clássico que os pacientes perguntam, ou às vezes quando eles vêm nos relatar, eles falam que tomam em horário diferente por esquecimento ou por desleixo. E é importante que eles tomem no mesmo horário, todos os dias, após uma refeição, evitando assim vômitos, e em caso de vômitos, em até 60 minutos da tomada, repetir a medicação, sendo que se ocorrer um vômito após esses 60 minutos, não é necessário repetir a medicação. A parceria com os profissionais da estratégia de saúde da família é fundamental. Sempre que possível, procurar supervisionar a tomada das medicações antimaláricas, especialmente em crianças com menos de 1 ano, em gestantes, em idosos, em pessoas com outras doenças descompensadas, pessoas iletradas ou com alguma dificuldade de compreender a forma da tomada das medicações. Alguma dificuldade na leitura da receita, ou nessas condições de pacientes extremamente suscetíveis, né, desses grupos de risco, é preciso ter um cuidado maior. Essa estratégia é muito parecida com o que a gente faz para algumas doenças, como a tuberculose e a hanseníase, tratamento diretamente observado. Na malária, como são poucos dias, fazer essa conexão com o ACS para essa visitação na hora da tomada do remédio seria importante para garantir que esse doente complete o tratamento sem nenhum tipo de dano ao esquema completo e para ele ter a boa resposta que a gente espera. Para evitar novo episódio de malária, lembrar sempre que esses pacientes precisam fazer as medidas preventivas, né? Uso de mosquiteiro, em caso de áreas prioritárias, verificar a possibilidade da instalação de mosquiteiros impregnados de longa duração aos moradores da residência, além daquelas outras atualizações que sempre a gente faz, né? Evitar água parada, evitar, se possível, o acesso a essas zonas de maior endemicidade, assim por diante. No caso da deficiência da G6PD, aquela enzima hepática, eu preciso do conhecimento, enquanto equipe, dessa deficiência para mexer no esquema do paciente. Ele vai precisar fazer alguns esquemas que não contêm algumas drogas para evitar manifestações graves de efeitos colaterais relacionados às drogas que vão ter comprometimento pela deficiência da enzima. E aí vamos direcionar o tratamento de acordo com a espécie. O Ministério da Saúde ele oferta várias opções de tratamento. Eu não trouxe todas elas aqui para não ficar puxado, mas elas são totalmente passíveis de consulta. Até porque, como não se faz frequente, às vezes, nos nossos atendimentos, a gente acaba por esquecer dose, quantidade de droga, tempo. Então, isso pode ser consultado de maneira prática pelos manuais do Ministério da Saúde. Então, como eu falei para vocês, para Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, nós temos, por exemplo, a opção 1, mas temos também uma opção 2 de tratamento. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa opção 1 sempre vai girar em torno das drogas que atualmente conhecemos. Eu vou considerar aqui, por exemplo, um adulto de 70 a 89 quilos, o padrão da população mais comum, mais frequente. Então, nós temos a junção da cloroquina, lembrando aqui que estamos falando de Plasmodium vivax e Plasmodium ovale. Cloroquina e primaquina nos 3 primeiros dias e a primaquina até completarmos 7 dias. Temos outras opções, incluindo os derivados da artemisinina, principalmente para as faixas etárias menores, mas, dentro do contexto Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, as principais opções terapêuticas são cloroquina e primaquina, e o tempo de tratamento vai girar mais ou menos em torno dos 7 dias.
No caso das infecções nas gestantes, a gente não deve fazer a primaquina, e aí vamos optar em fazer a cloroquina por um período maior, levando em consideração uma dose de ataque nos 3 primeiros dias e uma dose semanal até 1 mês de aleitamento materno. Então, precisamos entender que temos um contexto diferente, que a droga primaquina, que é utilizada nos esquemas padrões, não pode ser utilizada aqui para gestantes. No caso da recorrência, lembra que estamos falando aqui de pinozoítos e que podem estar presentes no fígado e causando a recorrência em até 70% dos casos. Nesses casos, a gente vai poder usar um derivado da artemisinina. Então, a cloroquina não tem seu uso indicado nesses casos, mas a primaquina, sim, deve ser utilizada por ter o seu efeito de morte, de alcance desses hipnozoítos, sendo que eu estendo o uso da primaquina por um período maior do que o tempo de tratamento normalmente observado nos esquemas padrões, que seriam de até 7 dias. Aqui eu estendo a primaquina em até 14 dias. Estou considerando sempre aquela faixa etária dos 70 a 80 anos, tá? Que seria um padrão. Só para a gente não ficar destrinchando cada uma das faixas etárias e tornar a apresentação cansativa. No caso da deficiência da G6PD, a gente só pode usar a primaquina. Então, para um paciente de 70 a 80 anos, a gente vai utilizar a primaquina por um período bem prolongado, por semana, até a 8ª semana. Então, percebam que, já que eu não vou poder usar outras drogas, que são drogas de forte ação contra o protozoário, eu preciso garantir que esse paciente esteja livre do protozoário através do uso de uma droga única. Então, por isso, o tempo de utilização é mais prolongado. Mas sempre girando em torno da cloroquina, da primaquina e dos derivados da artemisinina, somente no caso das gestantes. Tudo bem? No caso do Plasmodium falciparum e das infecções mistas, o que temos? É recomendação da OMS o tratamento do falciparum com uma terapia combinada com algum derivado da artemisinina. Então, o que era usado no Vivax e Ovale, que a gente acabou de ver, somente numa condição extra, uma condição única, aqui vai ter que fazer parte do esquema padrão, no caso do falciparum e das infecções mistas. A eficácia dessas drogas, dessa classe, da artemisinina, que pode ser ou artesonato com a mefloquina, ou arteméter com a lumefantrina, são bastante semelhantes e deve ser recomendado o uso de acordo com a disponibilidade local. Ou temos um combinado ou outro, né? Dependendo da disponibilidade nas regiões em que temos a doença. A combinação artesonato-mefloquina possui a vantagem de ter apenas uma administração diária, maior meia-vida, principalmente por conta da mefloquina, o que permite a profilaxia pós-tratamento, sem aparente risco da indução de resistência, além da apresentação pediátrica na forma de comprimido, que se degrada em água, o que facilita a administração para crianças menores. Então, essa é a leve vantagem do artesonato mefloquina, tá? Temos a apresentação que facilita a ingesta nas crianças e ainda uma meia-vida prolongada, que mesmo que aquele doente já tenha terminado seu esquema, ele ainda tem droga circulante no seu organismo. A mefloquina, na dose fracionada em 3 dias, está associada a menor risco de eventos neuropsiquiátricos, mas caso esses eventos ocorram, eles geralmente ocorrem mais brandos do que se eu der a mefloquina em uma dose única. Então, aqui tem um esquema para o falciparum. Arteméter e lumefantrina, associado à primaquina. Vamos ver aqui de novo aquela faixa etária de 70 a 89 quilos. O derivado da artemisinina aqui no dia 1, de manhã, no dia 1 à noite, associado à primaquina, e a continuação nos 2 dias subsequentes. A opção 2 seria com o artesonato mais a mefloquina. Então, a única diferença que eu tenho da opção 1 para a opção 2 seria a troca desse derivado da artemisinina, mas sempre
com a presença dele associado à primaquina. No caso das gestantes com P. falciparum, não muda o que a gente acabou de ver para o P. vivax. A gente não pode fazer a primaquina, então fica só o derivado da artemisinina, ou artemetilomefloquina, ou o artesunato mefloquina. E ainda, no caso da malária mista, principalmente a associação com P. malari ou P. ovale, a uma dessas duas formas que a gente já viu, nós temos também a utilização de um derivado da artemisinina associado à primaquina, dessa vez por um período um pouco maior. Se no falcíparo a gente considera os 3 dias apenas, aqui a gente vai levar até o 7º dia com a complementação do uso da primaquina. Como eu falei para vocês, talvez a gente pode estar diante de muitas informações em relação às drogas, às doses e ao tempo, mas esses gráficos, essas imagens, essa imagem aqui, que está dentro dos manuais, ela é muito elucidativa para que nós possamos consultar, dependendo do que nós formos encontrar no nosso dia a dia, nesses diagnósticos, certo? Na malária grave, o que temos? Embora a maioria dos casos de malária grave seja causada por infecções por plasmódio falcíparo, existe também a possibilidade do ocasionamento de uma malária grave por plasmódio vivax, seja por ruptura espontânea ou traumática do baço, ou ainda por complicações respiratórias ou uma anemia que seja mais grave. Então, no contexto de sinais e sintomas, é o que a gente vai observar. No contexto doente, esses pacientes são os que tinham alguma doença, alguma comorbidade associada. Paciente com alguma doença concomitante ou debilitado ou desnutrido por uma situação aguda. Não é raro que, em alguns casos, sobretudo a malária vivax, esteja em co-infecção com alguma outra doença infecciosa. Não é uma co-infecção com outra espécie de malária, de plasmódio, mas de outra doença infecciosa, como, por exemplo, a dengue, o que levaria ao acometimento, por exemplo, hepático, de maneira mais grave, levando o paciente nesse contexto de desfecho para doença grave. O que fica diferente nos esquemas é a necessidade do uso do artesunato injetável para o tratamento dessa malária. Em algumas opções também, esse quadro é de fácil consulta nesses protocolos, mas é importante entender que aqui a gente vai estar usando um derivado da artemisinina, como estávamos usando no plasmódio falciparum, mas dessa vez de apresentação injetável, porque estamos diante de um quadro grave. Outra possibilidade terapêutica em se juntar a esse esquema é o uso da clindamicina, que é uma droga, um antibiótico habitualmente utilizado para outras condições infecciosas bacterianas, mas que pode ser utilizado nesse contexto. Então, forma grave, preciso de uma droga que age de maneira rápida e, por isso, lanço mão de uma terapia injetável. Os efeitos adversos mais comuns, que a gente precisa saber, já que estaremos na atenção básica e esses pacientes podem chegar diante de nós, em primeiro momento, com alguma queixa. Evento adverso mais sério associado aos usos antimaláricos é a hemólise, que acontece após o uso da primaquina em pacientes com a deficiência da G6PD. Às vezes o paciente não sabe que tem essa deficiência e faz uso da primaquina e desenvolve a hemólise. Aqueles quadros em que o paciente traz urina muito escura, cor de Coca-Cola mesmo, indicando que ali houve um sangramento importante. Para os pacientes que apresentam prurido após o uso da cloroquina, cerca de 20% deles, raramente a medicação deve ser suspensa e eu devo associar apenas um antihistamínico, algo que faça passar a medicação, até porque a gente vai levar em consideração o curto tempo que o paciente vai fazer a cloroquina. No caso do artesunato injetável, no caso das malárias graves, os derivados ou os outros derivados da artemisinina, eles podem induzir anemia até um mês após o seu uso. Então, é bom deixar o paciente ciente que o exame de sangue dele pode ter algum tipo de manifestação por um período posterior ao uso no tempo da fase aguda de seu tratamento. E, raramente, na dose dividida, a mefloquina pode fazer, em associação com artesunato, pode causar eventos neuropsiquiátricos.
A gente falou ainda há pouco que se essa dose for dividida em 3 dias, ela acaba sendo menos causadora de efeito colateral. Então, mas é bom e importante levar em consideração a possibilidade desses efeitos nesses pacientes. No contexto prevenção e vigilância, o que a gente tem para concluir essa nossa aula? Precisamos estar atentos tanto para nosso conhecimento quanto para disseminação de informação para esses pacientes de algumas situações clássicas que são situações de risco elevado para a transmissão da malária. Depende do itinerário da viagem que esse paciente vai trazer para você ou até que você vai fazer mesmo, né? Precisamos ficar atentos se o destino inclui um local com níveis elevados de transmissão ou ainda se existe transmissão em perímetro urbano. Nesse caso, observar ainda o objetivo da viagem, viajantes que realizam atividades no pôr do sol ou ao amanhecer, tem aqueles pacientes que precisam estudar algum tipo de situação e que vão se expor no período em que as fêmeas estão ali para fazer o repasto, né? Algumas condições de acomodação dentro dessas viagens, dormir ao ar livre, em acampamentos, barcos ou habitações precárias, sem proteção contra mosquito. A duração da minha viagem, o período da viagem se for maior que o período de incubação da doença, ou seja, permanecer no local tempo maior que o período mínimo de incubação da doença, que são 7 dias. Entender esse período para saber se eu estou dentro do período de incubação quando o paciente chegar até a sua cidade e começar as manifestações clínicas, né? E ainda conhecer a época do ano de viagem para saber se é uma estação chuvosa, se eu vou ter o acúmulo de água parada e a formação desses criadores com maior frequência. As populações que apresentam um risco mais elevado da doença grave. Nós falamos ainda há pouco, né, das gestantes, dos idosos, das crianças, mas aqui a gente abre um pouquinho mais esse leque para indivíduos provenientes de áreas onde a malária não é endêmica, que são aqueles que não têm sistema imunológico já com um contato prévio, crianças menores de 5 anos de idade, gestantes e idosos, esplenectomizados, pessoas com imunodeficiência, seja ela qual for, incluindo aí pacientes HIV positivo, neoplasias em tratamento, lembrem que esses pacientes normalmente fazem quimioterápicos e estão imunologicamente debilitados, e os transplantados, que fazem imunossupressores e estão imunologicamente debilitados. Aqui também a gente pode alcançar pacientes com doença reumatológica que fazem corticoide, por exemplo, em altas doses, ou outro imunossupressor que vão precisar ter esse cuidado maior por serem imunossuprimidos. Proteção contra a picada de insetos. Aqui é importante, a gente já conhece, ou pelo menos acha que conhece, mas não é demais falar um pouquinho sobre isso. Precisamos conhecer informação sobre o horário da maior atividade dos mosquitos vetores da malária, que são no pôr do sol e ao amanhecer, nesses períodos crepusculares, né? Uso de roupas claras e com manga longa durante atividades de exposição elevada são importantes. Uso de medidas de barreira, tais como telas nas portas e janelas, ar-condicionados, uso de mosquiteiro impregnado com inseticida, e ainda os repelentes, sobretudo, se possível, as bases de DET, que são menos tóxicos, que devem ser aplicados com aquela rotina na pele, sendo principalmente orientados para a questão das crianças ou dos mais suscetíveis. Levando em consideração, principalmente aqui nos repelentes, gente, os que podem ser utilizados para as grávidas, né? Conta a indicação de alguns, então é preciso que a gente conheça, de fato, a sua composição. E, para finalizar, alguns conceitos que são importantes no caso da notificação ou da investigação desses casos. Nesse contexto de atenção primária, nós vamos ser os responsáveis, às vezes, por dar o start na investigação, por conduzir essa melhora com o tratamento e por dar o desfecho do caso. A gente precisa conhecer esses conceitos aqui, ó. Definição de casos suspeitos. Toda pessoa que apresente febre, seja residente ou tenha se deslocado para a área onde haja transmissão da malária. Caso confirmado, toda pessoa cuja presença de parasita no sangue, sua espécie e parasitemia tenham sido identificadas por meio do exame laboratorial, quer seja o gota espessa, quer seja o teste diagnóstico rápido ou aquele método molecular que conversamos, que é o PCR, né? Caso descartado é quando o caso suspeito tem
o diagnóstico laboratorial negativo. A lâmina de verificação de cura é o exame de microscopia realizado durante e após o tratamento recente em pacientes previamente diagnosticados com malária, corpúsculo ativa ou passiva. É aquela lâmina que vai ser feita para entender se diminuiu o meu número de parasitas na evolução do meu tratamento. Recorrência ou recidiva é o reaparecimento da gota positiva com ou sem sintomas. Recrudescência é a recorrência a partir das formas sanguíneas. Recaída é quando eu tenho uma recorrência a partir das formas hepáticas, que são os hipnozoítos, que vão acontecer no P-Vivax ou P-Ovale. E a reinfecção, quando ocorre uma recorrência a partir de uma nova picada infectante. Esses pacientes que são de interiores conhecidos nossos, como Anasgás, por exemplo, eles são muito vítimas dessas reinfecções. Novas picadas e novos ciclos. E, por fim, o nosso controle de cura. O controle tem como objetivo verificar a redução progressiva da parasitemia, observar a eficácia do tratamento e identificar as recaídas oportunamente. Recomenda-se a realização dessas lâminas de verificação de cura, dependendo da forma, nas seguintes situações. P-falcíparo, nos dias 3, 7, 14, 21, 28 e 42 após o início do tratamento. Sendo que eu considero D0 o dia do início do meu tratamento. Então, se hoje, que é dia 27, eu comecei meu tratamento, é o meu D0. Então, o meu D3 vai ser 3 dias depois deste D0. D1, D2 e D3, tudo bem? O D0 é o dia de início do tratamento, e não é o considerado D1, é o D0. E para o Plasmodium vivax, ou mista, essa lâmina de verificação precisa ser feita nesses dias aqui, 3, 7, 14, 21, 28, 42 e 63 dias após o início do tratamento. É importante, daí a importância de termos o acesso a esse diagnóstico, a essa possibilidade de fazer as lâminas e desse acompanhamento da atenção básica, porque é quem vai ficar em contato com esse paciente após esse início de tratamento, né? Nessa vigilância contínua após para determinar esse controle de cura.